Olá! Nossa conversa de hoje explora o capítulo final de Gênesis, o capítulo 50. A gente tem aqui uns comentários e alguns sermões bem interessantes que analisam o fim da era dos Isso patriarcas. aí. Vamos investigar o funeral, né, grandioso de Jacó, aquele medo que os filhos ainda tinham e a morte cheia de fé do José lá no Egito ainda. Qual será o significado, né, do fim dessa saga familiar? Que ela diz pra gente sobre perdão, sobre fé e os planos de Deus. Exatamente. As fontes que a gente consultou, elas ressaltam muito como esse capítulo fecha essa narrativa patriarcal. E tem um contraste interessante, né? Hum, De um lado, aquela pompa toda do funeral de Jacó, um olhar para o passado, para a honra. Do outro, a espera paciente, simbolizada pelos ossos de José, já olhando para o futuro. entendi. É uma análise de como a fé funciona no luto, na reconciliação e, claro, na esperança das promessas futuras. Mesmo que o livro termine assim, com a imagem de um caixão no Egito. Certo. Vamos começar a desenrolar esse então. A cena abre com a dor do José, né? A perda do pai. Ele chora sobre Jacó, ordena o embalsamamento. E é interessante notar que foi feito por médicos, não sacerdotes egípcios. Talvez por respeito à fé de Jacó. Pode ser, é uma possibilidade. E demonstra também a importância do José e da família dele ali, né? O embalsamamento tinha um lado prático, lógico, para a viagem longa até Canaã, uns 400 quilômetros mais ou menos. Nossa, é chão. É. Mas também simboliza um cuidado com o corpo que está ligado à esperança futura, né? Na ressurreição. E o funeral em si foi um evento de Estado. Sim, Imagina, oficiais, a elite egípcia, carros cavaleiros, um cortejo assim gigante, talvez o maior que a Bíblia descreve, para honrar Jacó. Alguns comentaristas até falam que isso pode ter ajudado a diminuir o preconceito contra os hebreus. faz sentido. E ainda teve aquela parada de 7 dias de lamento super intenso lá em Canaã, num lugar que acabou sendo chamado Abel Mizraim, tipo, o pranto dos egípcios. Jacó então é sepultado em Macpela, com os ancestrais dele. Mas aí, depois disso tudo, lá em Canaã, acontece algo que chama a atenção. José e os irmãos voltam para o Egito. Por que voltar? Pois é, eles voltam. As fontes apontam algumas razões. Uma prática. Os efeitos daquela fome gigantesca ainda podiam estar sendo sentidos na região. E outra, teológica. O tempo que Deus tinha determinado para Abraão para a posse definitiva de Canaã ainda não tinha chegado. Ah, aquela promessa de Gênesis 15. Exato. Aquela de esperar a medida da iniquidade dos amorreus encher. Quer dizer, Deus, na paciência e justiça dele, adiaria a conquista até a maldade dos povos da terra chegar num certo ponto. Isso levaria uns 400 anos ainda. Entendi. Bom, de volta ao Egito então. Sem o pai por perto, o medo antigo dos irmãos volta com tudo. Volta. Eles ficam com medo que o José, agora sem o Jacó para talvez frear ele, vá se vingar do que fizeram com ele lá atrás. Eles chegam a mandar uma mensagem que talvez nem fosse verdade, dizendo que o Jacó pediu perdão para eles antes de morrer. E o José chora quando ouve isso. É um choro muito significativo. Pode ser tristeza por ver que, nossa, depois de 17 anos ali no Egito, cuidando deles, os irmãos ainda não confiavam no perdão dele? Que coisa, né? Ou talvez uma dor por eles não entenderem a profundidade da graça do perdão que ele já tinha dado. E aí eles se prostram, se oferecem como escravos, o que é irônico, né? Cumprindo de novo aqueles sonhos do José. E a resposta do José, essa é uma das frases mais fortes de Gênesis, talvez da Bíblia inteira. Não temam. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. É fundamental essa parte. Ele não passa pano pro mal que fizeram, de jeito nenhum. Não mesmo. Mas ele coloca a maldade deles dentro de um plano maior, da soberania de Deus. A intenção ruim deles foi usada por Deus para um propósito bom, salvar a vida de muita gente. Ele recusa ser vingador, tô eu no lugar de Deus, e reafirma o perdão, promete cuidar deles, dos filhos deles, falando ao coração deles. É uma demonstração de graça, assim, enorme. Que supera aquela culpa que eles carregavam, né? Exatamente. O tempo passa. José vive até os 110 anos, uma idade que, tanto na cultura egípcia quanto na bíblica, era sinal de uma vida completa, abençoada. Ele chega a ver bisnetos, tataranetos.
um sinal da aliança de Deus continuando ali na família. E quando ele sente a morte chegando, ele faz duas coisas assim muito importantes, de pura fé. Primeiro, ele profetiza sobre o êxodo que ia acontecer. Diz: Deus certamente visitará vocês e os fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele confirma a promessa da terra. E a segunda coisa, ele faz os filhos de Israel jurarem solenemente que quando Deus finalmente os visitasse e os tirasse do Egito, eles levariam os ossos dele junto para Canaã. Olha a diferença para o Jacó. É verdade. Jacó pediu para ser enterrado lá imediatamente. Isso. O José não. Ele pede para os ossos dele acompanharem o povo na saída, na redenção que Deus prometeu. É um ato de fé tão grande que o livro de Hebreus destaca isso, lá no capítulo 11. Nossa, que perspectiva. Total. Ele morre no Egito, mas a fé dele está toda no futuro, na promessa da terra. Os ossos dele guardados num caixão ali no Egito iam virar um símbolo físico, sabe? Uma coisa concreta dessa esperança, um lembrete para Israel durante todos aqueles anos de escravidão que ainda viriam. Aí ele morre, é embalsamado e colocado num caixão no Egito. E assim termina Gênesis. Começou com a periação, a vida lá no jardim, e acaba com a morte e um caixão no Egito. A gente viu a dor do luto, a dificuldade que a gente tem de aceitar e confiar no perdão, mas também essa fé incrível do José, né? Olhando para muito além da própria vida, focado nas promessas de Deus. Mas esse caixão no Egito, é importante frisar o que as fontes dizem. Não é um fim triste sem esperança. Pelo contrário, ele se torna um símbolo de esperança. Um lembrete constante. Deus vai visitar seu povo, Deus vai cumprir a promessa. Aquele caixão era tipo uma âncora para o futuro. E fica a reflexão para a gente, né? Que ossos, que atos de fé, que olhares para além do agora a gente está plantando hoje, como é que eles podem virar símbolos de esperança para as futuras gerações?